quando você regressa ao Corinthians, já tem um Corinthians diferente da ideologia que você falou que batia de frente um pouco com o Vicente Mateus, porque agora a gente vai entrar no capítulo da democracia corintiana. Como vem num time com o Sócrates também muito engajado, com o Vladimir, com o Zé Maria, como vem o movimento da democracia corintiana? Você volta para o Corinthians, já tem um outro clube de mentalidade? Não, eu volto pro Corinthians, volta um montão de gente, né? Tinha um monte de cara, um monte de moleque emprestado e jogadores mais velhos emprestados também. Aí você volta em janeiro, tem 300 caras lá treinando, né? E aí foi reduzindo e ficou aquele grupo pro Campeonato Brasileiro, que é completamente diferente do time do Campeonato Paulista. Então ali, nesses primeiros meses, primeiro semestre de Campeonato Brasileiro, estava difícil se colocar como uma democracia ali, porque tinha muita gente que era, muitos jogadores que tinha a mentalidade normal, paternalista do futebol e a vaidade. Então, pô, eu quero jogar. Se eu sair de titular porque eu estava machucado, o outro cara entrou, jogou bem, mas eu voltei, eu tenho que ser titular. Então tinha essas contestações. Mesmo assim, o time foi à semifinal do Brasileiro, em 82. Saímos da Taça de Prata e fomos embora até a semifinal. A democracia corintiana começou a agir mesmo de verdade a partir maio, junho, 82. julho, 82, porque aí foram emprestando jogadores, aí contrataram o Guataliba do Juventus, veio o Daniel Gonzalez da Portuguesa, uruguaio, e veio o Alfinete, que era do 15 de Jaú, lateral, e começou a se formar o grupo que virou a democracia corintiana. A democracia corintiana tem um lance bem interessante, porque casou ali, pelo menos 4, 5 caras, 6 caras, que pensavam da mesma maneira, que lutavam pela democracia, mas que a gente não sabia o que era democracia na prática. A gente sabia lendo, a gente sabia estudando. Nós estávamos de ditadura militar desde 64. Ninguém sabia na prática o que era democracia. Então a gente não tinha uma definição para nós. Essa definição de democracia corintiana ela só chegou em agosto. Num debate na PUC que alguém falou... nós explicamos como a gente funcionava, o cara falou, pô, acho que foi o Juca Kfouri. Isso aí é uma democracia de Corinthians. Aí o Washington Oliveto estava lá, pegou essa e falou, pô, é democracia corintiana. Aí surgiu o slogan da democracia corintiana. Mas quando surgiu esse slogan, nós percebemos que a gente já estava vivendo em democracia, só que a gente não sabia distinguir o que a gente estava fazendo. Né? A gente queria liberdade, a gente queria ter um funcionamento como todo mundo funciona. Você não tinha noção do que ia acontecer. A gente sabia como a gente era. Cada um ali casou. Mas a gente sabia como a gente era, como a gente gostava de viver, né? Mas a gente não tinha uma definição. O que é isso? Né? O que é isso? Né? A gente precisava de um nome mesmo. E aí, quando surgiu a democracia corintiana, ficou tudo muito esclarecido na cabeça de todo mundo. No meu caso, especificamente, o que me conquistou na volta lá para o Corinthians foi algumas coisas assim. Primeiro, eu estreiei, fiz 4 gols, então eu virei titular do time profissional. Eu ia treinar com a roupa que eu gostava de usar, que eu usava calça jeans desbotada, chinelo, jeito casão de ser, camisa de rock and roll, coisa que eu ia no juvenil, todo mundo ficava olhando, sabe? Achava que absurdo. E eu comecei a gostar. Falei, pô, ninguém tá falando nada da minha roupa, ninguém tá falando nada do modo que eu falo, eu comecei a gostar daquilo. E aí, a definição total foi num jogo em Fortaleza. Eu estreiei contra o Guará, fiz 4 gols, 5-1, numa quarta-noite. No domingo, nós ganhamos de 3-0 do Leônico da Bahia, eu fiz 1 gol. E veio o Carnaval. Eu não tinha jogado com o Sócrates ainda. Ele estava machucado. Ele tinha voltado da... Não, nem tinha Copa ainda, ele estava machucado mesmo. Aí, nós fomos jogar contra o Fortaleza. Era o primeiro dia que eu ia jogar com ele. Né? Primeiro dia que eu ia jogar com o time pronto ali. Cara, nós ganhamos de 4-2, jogamos pra caramba, parecia que eu e ele jogávamos junto há anos, sabe? Por uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa, né? Casou. Então, dentro do campo, ele, que era um cara mais velho, tinha 27 anos, ele percebeu que tinha chegado um garoto ali que casava com os pensamentos dele dentro do campo. Dentro do campo. Que a gente nunca tinha conversado. Dentro do campo. Naquela noite, depois do jogo, nós jantamos no hotel, eu fiquei sentado no saguão do hotel,
no sofá, falei, pô, eu quero sair, né? Eu quero quero ir num bar, quero ver uma música, eu amo música, eu quero ir, sabe, amo ainda, né? A música nordestina da época, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Novos Baianos, enfim, toda aquela a galera toda lá, Zé Ramalho, Fagner, eu queria sair para ouvir isso. Cara, eu tô sentado ali no sofá, eu não tinha amizade com ninguém, aí entra o Fagner, o Raimundo Fagner. Cara que eu ouvia nos anos 70, cara que a gente pegava o disco e na casa do meu amigo a gente ficava ouvindo. Quer dizer, fã. O cara entra e fala pra mim, e aí, garoto, você viu o Magrão por aí? Eu falei, olha, ele tá lá atrás. Beleza, eles foram, o Fagner foi lá, falou com o Magrão, eles estavam saindo, aí o Magrão olhou pra mim e falou assim, ei, garoto, o que você vai fazer? Eu falei, pô, Magrão, não sei, eu tô aqui sentado, não sei onde eu vou, eu tô a fim de sair. Ele falou, não, vem com a gente. Aí o Zé Maria veio junto. E nós fomos pra noite, nós fomos num bar. Caramba, você com um dos ídolos. Eu, com o Sócrates, com o Fagner e com o Zé Maria. Três ídolos. Principalmente o Zé Maria. Para mim, o Zé Maria é o Corinthians, né? Quando falam para mim de Corinthians, para mim vem à cabeça o Zé Maria. O Zé Maria, para mim, representa tudo que eu gosto de Corinthians. E ele estava lá. E aí, sentamos numa mesa, começamos a bater papo, o Fagner foi lá, deu umas canjas e tal, e o Magrão bateu o papo. Dali em diante, nós começamos a ter uma aproximação muito grande. No campo já estava rolando mesmo, só foi evoluindo, e fora a gente foi se gostando, sabe? Foi aquele negócio de paixão, sabe? Porra, me apaixonei por esse cara. E o Magrão, pô, me apaixonei por esse garoto. Né? E a gente começou a ficar próximo, e começou a ficar gostoso. Naturalmente veio a democracia corintiana, exatamente, do campo para fora. Começou... Assim, eu acho que começou mais nesse jogo com Fortaleza e depois pulou para fora, porque aí nós somos... era ano de eleição, primeira eleição para o governo do Estado, depois do golpe militar, e aí nós começamos a ter essas participações e a gente foi se aproximando nas ideias, fomos casando as ideias. Surgiu a primeira eleição, que eu nem... nós vamos jogar em Marília, nós vamos com ônibus ou de avião, aí vamos votar. Avião, Começou pequeno. As eleições nossas, a votação começou com coisas bem pequenas, para a gente testar mesmo. Foi uma coisa planejada mesmo. Vamos votar isso, vamos votar aquilo. E foi indo até chegar um dia... Que a maioria quer e vamos decidindo. Chegou um dia que foi a maior eleição da democracia corintiana, sem dúvida alguma, que nós fomos votar se todo mundo deveria ganhar o bicho de uma vitória. Todo mundo, até a senhora que lavava a roupa. Da senhora que lavava a roupa, pro roupeiro, pro outro roupeiro, para massagista, para jogadores. Porque, tradicionalmente no futebol, quem entra em campo ganhava o bicho inteiro, quem entrava depois ganhava metade, quem ficava no banco ganhava metade da metade. E fora ninguém ganhava. Era tradicional em todos os clubes assim. E nós votamos e, por uma maioria absoluta, ganhou todo mundo receber. Cara, o que significa a democracia? Democracia significa você dividir, né, e dar espaço para todo mundo que está naquele grupo. E o que acontece com isso? Todo mundo ficou feliz. A senhora da lavanderia tinha prazer em lavar a camisa da gente, porque a gente ganhando, ela ia ganhar uma grana também. Ela ia ganhar um dinheiro para ir para a casa dela, para comprar as coisas dela. E assim era com todo mundo. Então virou um ambiente feliz, de trabalhadores felizes, sabe? Isso aí foi a eleição mais importante que teve na democracia corintiana, na minha visão, minha visão do que eu tinha naquela época e tenho até hoje, de dividir, foi muito forte aquela reunião, aquela